avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero falar com vocês essa noite sobre a igreja, Muitas pessoas creem que se reúnem para estudar em casa a Bíblia, ou creem que quando se reúnem em casa para estudar a Bíblia, ou para orar juntos, isso já é uma igreja, isso já é uma definição de igreja. Se você olhar na internet, muita gente comenta isso. Muita gente diz: eu não preciso estar junto de vocês em um templo, em um edifício no domingo às 7, para estar na igreja. Pois o próprio Cristo diz, em Mateus 18:20, o texto que eu abri, onde 2 ou 3 estiver reunidos em minha presença, ali eu estarei. Então, se 2 ou mais irmãos se reunirem em casa para ler a Bíblia e orar, ou no ar livre, ou num sótão qualquer, ali já está a igreja, já é a igreja. Então, não preciso de uma instituição num fim de semana, reunidos tal hora. Queridos irmãos, eu quero perguntar: existe alguma diferença entre um grupo de cristãos que se reúne de maneira informal para estudar a palavra de Deus sem nenhum compromisso e uma igreja local? Existe uma diferença entre um grupo que vai estudar junto em casa e uma igreja local? É isso que nós vamos tentar saber um pouco. O que faz que uma igreja seja uma igreja? Quais são os elementos que fazem que um grupo de pessoas venha a ser uma igreja? Eu pretendo tratar isso com vocês, mas antes de responder, eu vou corrigir algumas noções equivocadas do que seja a igreja. Muitas pessoas têm uma ideia, uma noção errada do que é a igreja. E ao ver essas noções, isso vai nos ajudar a ter uma noção correta, ou uma visão correta do que é uma igreja. Então vamos começar vendo visões erradas do que é a igreja. Primeiro, a igreja não é um edifício. Parece básico, parece simples, mas muitas pessoas ainda pensam, quando falam de igreja, pensam no templo, pensam no prédio, pensam no edifício. A ideia para eles é que o termo igreja é um edifício que recebe semanalmente cristãos para adorar. Por essa razão, muitas pessoas usam a palavra templo quando querem se referir ao prédio que se reúne os congregados, os irmãos. Agora, o que ensina a Bíblia? O que a Bíblia diz a esse respeito? O templo no Novo Pacto, na Nova Aliança, no Novo Testamento, não é feito de tijolos, não é feito de pedras, não é feito de edifícios, mas sim pedras vivas, é feito dos salvos. Quando se diz igreja, é o conjunto dos salvos, dos remidos, e não um prédio. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuário, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Paulo, em Atos 17, diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então isso aqui não é igreja. O templo, irmão, somos nós, é o povo que se congrega aqui nesse salão. Esse é o templo. Templos são vocês, que entraram aqui dentro às 8. A igreja são vocês, que entraram dentro desse salão às 8. De modo que quando essa reunião acabar, o templo não estará mais aqui. Quando terminar essa reunião e todos forem embora, a igreja não está mais aqui. Isso é só um edifício com pedras e teto. Isso não é a igreja. Esse lugar, depois que você for embora, pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de igreja. Isso só se torna uma igreja quando você está aqui. Então, quando você passar na rua e vê um edifício, a ideia não é: olha ali a igreja. Não, olha um prédio. Ele não é a igreja. A igreja é o conjunto dos salvos, é o povo de Deus. Essa é a primeira ideia equivocada. A segunda, que a igreja não é um conjunto de atividades religiosas, como o culto que celebramos no domingo, por exemplo. Tem gente que pensa que a igreja é o culto do domingo. Em outras palavras, essa igreja aqui não veio à existência hoje às 8 e deixará de existir às 10 e volta a existir amanhã às 19. Tem gente que pensa que a igreja é um conjunto de atividades religiosas. A igreja, que hora que ela começou? Que hora que ela se inicia? Que hora que se configura a igreja? Às 8, quando nós chegamos aqui. Deixa de ser igreja às 10, volta a ser igreja amanhã às 19, no culto da noite. Esse não é o conceito que a Bíblia dá de igreja. Sim, nós congregamos por ordem, por mandato, nos reunimos para o culto. Entretanto, somos membros desse corpo local 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer ver para você ter uma ideia? Veja o que Paulo dizia em 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando Paulo fala perseguir a igreja, Paulo ficava domingo esperando 7 horas. Preciso esperar 7 horas para perseguir a igreja, porque 7 horas que é a igreja. Não, quando Paulo fala perseguir a igreja, ele está dizendo perseguir os crentes, todo tempo, todo horário, todo momento. Ele combatia o crescimento da igreja, o avanço da igreja, fazendo todo tipo de mal a todos os dias. Então, não é um conjunto de atividades religiosas. Somos igreja antes do culto, durante o culto, depois do culto, somos igreja no feriado, somos igreja de manhã, de noite, somos igreja aqui e acolá. A igreja não se limita ao ambiente do culto. Terceira noção equivocada que muitos têm da igreja, é que a igreja são seus líderes. São seus líderes. Esse conceito aqui é meio problemático, porque nem sempre se crê nele a nível consciente. Como assim? Se nós questionássemos nas igrejas, ou aqui perguntando, quantos creem que a igreja são só os pastores? A maioria diria não. Mas na prática parece que nós entendemos de forma contrária, outra coisa. Quer ver? Por exemplo, se um membro da igreja não está bem, está mal, está desviando, está fraco,
muitos pressupõem que os pastores são os únicos responsáveis por lidar com esse assunto. E se essa pessoa finalmente acaba se apartando do Senhor, saindo, desviando, é provável que muitos poucos membros da igreja se sintam responsáveis por isso. Vamos dizer, culpa dos pastores que não foram atrás. Mas é isso que o Novo Testamento diz sobre a igreja? Não. Os líderes têm sua função particular, mas eles não são a igreja. Fazem parte dela, mas a igreja não se limita somente a eles. Romanos 15:14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo está mandando a carta para os pastores da igreja de Roma? Não, é toda a igreja. Vocês estão aptos para se preocuparem, exortarem, irem atrás uns dos outros. 1 Tessalonicenses 5,14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Essa ordem aqui é para os pastores de Tessalônica, é para toda a igreja admoestar, consolar, amparar, toda a igreja.